Gente, bom dia. A gente está dando início ao nosso terceiro e último encontro presencial do Circuito de Pesquisa em Fotografia. Hoje a gente está com Bia Lima. Ela é uma colaboradora antiga da Propágulo, foi artista da Propágulo 3. A gente também entrevistou ela para a última edição da gente, a Propágulo 9, uma edição sobre o Wilson Carneiro da Cunha, da qual ela vai falar um pouco. E hoje a gente começa a aula Pesquisa Fotográfica, Travessia entre Educação e Memória. Bia, eu agradeço muito a tua presença. Queria ressaltar que esse projeto ele é fomentado pelo Fundo Pernambucano de Cultura e que a gente se encontra depois nos próximos 2 encontros virtuais que a gente fala um pouquinho no final da aula. Mas bem-vindos e bem-vinda, Bia. Obrigada. Bom dia, gente. Estou bem feliz de estar aqui, de ver os rostinhos pessoalmente. Naquele dia a gente se conheceu rapidamente ali no encontro. Eu até anotei várias coisas que eu montei todo esse slide pensando nas coisas que vocês falaram naquele dia, do que vocês trouxeram da poética de vocês, do que poderia interessar para vocês, assim. Eu coloquei aqui a ausência como presença ou quem foi o meu avô, porque eu não conheci o meu avô, na verdade. Eu não convivi com ele, ele morreu antes que eu nascesse e eu conheci ele através das fotos, assim. Mas eu não conheci mesmo, né, na verdade. Eu conheci uma narrativa que ele deixou. Então, é muito doido, assim, porque muitas vezes eu fazia algumas perguntas para minha tia, né, para as pessoas que poderiam trazer essa história oral para mim, mas muita coisa ficou em aberto, assim, porque eu ficava, tá, mas e qual era a posição dele sobre isso? Então, por exemplo, ele trabalhou por muito tempo em arquivo, em jornais, para a prefeitura, para coisas assim. Então, e numa época que, anos 60, então, tipo, ditadura, então ele provavelmente viu muita coisa ali, ele ficava no meio da rua, né? Então, acontecia muita coisa. A Rua Nova era uma rua muito movimentada, que tinha um comércio, ela era a Rua dos Fotógrafos, assim. Era uma rua onde tinha todos os laboratórios de fotografia, eram na Rua Nova. E aí uma coisa interessante, que eu acho que é uma escolha também política, querendo ou não, mas foi essa ideia deles abrirem um quiosque na rua, né? Porque todos os estúdios eram em cima de um prédio, as pessoas tinham que subir nos estúdios. E aí uma coisa interessante que minha tia disse, que meu avô falou, que era muito mal visto uma moça, uma pessoa, uma mulher, entrar num prédio sozinha, assim, para ir no estúdio, numa coisa, e na rua não, né? Na rua ela podia passar, podia olhar as fotos, podia, enfim. E aí isso também foi uma escolha dele, assim, que eu achei interessante, de tornar público mesmo esse acervo, querendo ou não, assim, e aí era uma coisa que eu ficava me perguntando, né? Como ele se posicionava, assim, nesse sentido. E aí esse arquivo, ele, assim, essa coisa do arquivo vivo, né? Eu fiquei refletindo sobre como a gente... Porque esse arquivo, ele estava dentro de um monte de caixa, né? Empilhado na casa da minha tia, e que eu tirei, né? Desengavetei, coloquei para as pessoas verem, publicizei não, mas divulguei, né? Então a ideia do projeto também era isso, assim, dar acesso, do mesmo jeito que ele fez no quiosque, dar acesso a essas pessoas, às pessoas para esse acervo. Ele era o cara que ia em todos os brechós, que tinha os móveis, tudo como é que chama brechó de móvel? Antiquário, conhecia as galera dos antiquários tudo, então era uma figura assim também muito particular, sabe? E que ele curtia essa coisa. Antigamente tinha os grêmios, né? Que era as crianças tinham que fazer pesquisa sobre coisas antigas, aí só batia na casa de Wilson. Wilson, tem um telefone? Tenho, não sei o que, não. Tem uma farda, não sei o que, tenho, não sei o que. Tudo ele tinha, era quase um museu assim a casa. Então, era engraçado isso também, porque depois vocês dão uma olhada no e-book, porque tem um e-book da pesquisa.
e uma parte que eu falo sobre os amuletos, né, que são esses objetos, assim, que as câmeras, as placas de rua que ele pegava das placas de demolição, ia ser demolida uma rua, aí ele falava, eu quero as placas, aí o pessoal dava as placas para ele das ruas, então na casa dele tinha várias placas de ruas que não existiam mais, então querendo ou não, isso também é preservar uma memória, né? Pode passar. É basicamente essa mesa, né, que eu tentei montar aqui. E aí eu fui vendo também essa coisa de tipo do público privado, né? Essa foto eu acho muito massa, porque ele gostava muito de bicho, assim, de animais. Então, tipo, tinha gato, cachorro na casa. Aí o gato em cima da TV. E aí, assim, pensando em memória afetiva, né? Tipo, esse pote de vidro ainda tem na minha casa, esse castiçal está na casa da minha tia, então ficou meio que um acervo também vivo desses objetos que estão nas fotos e que ainda estão presentes no meu cotidiano. Então isso fala muito também sobre as minhas próprias escolhas estéticas, assim, como isso me influenciou a gostar também de coisas antigas, de coisas tipo... E aí é muito doido, porque eu nunca tinha me dado conta, né? Disso, assim, tão certamente, porque quando eu curtia, porque assim, criação e tudo mais, mas quando eu fui ver essa coisa do que eu herdei, né, assim, eu herdei isso, assim, eu herdei gostar de coisas antigas, eu herdei gostar de fotografia analógica, então isso diz muito sobre mim também, e também formação de identidade mesmo, né. Tem algumas fotos que estão aqui. Por exemplo, Lolita, que foi uma figura bem conhecida, que tu sabe quem era Lolita? E ele sempre dava altas pintas por lá na Rua Nova e tal, e tem várias fotos de Lolita que meu avô tirou assim. E era como se era quase uma atração, porque todo mundo fazia, sei lá, um círculo para ela, porque ela ficava dizendo várias frases da novela, algo assim, e ficava tirando uma onda. E virou quase uma celebridade, assim, ali. Então, aí tem foto de Lolita, tem foto na frente do antigo Cinema Arte Palácio, ali em cima, também tá por aqui. Depois vocês veem com calma. Na bica de Olinda ali, na bica do... Como é o nome? Henrique Dias, aí. Enfim, essas fotos com capa de revista no rosto, que é algo também que depois, né, tiveram muita gente que fez esse tipo de foto, enfim. E o interessante dessas fotos é que ele deixava muitas pistas, que eu chamei de pistas, assim. E é uma coisa que a gente vende em arquivo público, eu frequentei muito a Fundagem ali, você perceber essas pistas que o fotógrafo escolhe, assim, colocar dentro daquele enquadramento, né? Porque, querendo ou não, a fotografia é um recorte. É uma coisa, eu vou escolher mostrar isso. Então, o que eu vou querer mostrar? Eu vou querer mostrar a placa da rua, qual era a marca da revista que o menino estava lendo. Então, ele tinha esse olhar muito também de o que eu vou deixar para as pessoas que vão ver essa foto, o que eles vão perceber nessa foto. Aí era interessante também. E ajudou muito na pesquisa, porque, por exemplo, essa foto aumentando bem muito no computador, eu consegui ver a data da revista, aí eu achei a revista num arquivo na internet, aí achei que a revista tinha uma matéria sobre, não sei, enfim, aí você vai escalonando assim, né, para várias pesquisas dentro da própria pesquisa. Pode passar aqui. Acabei de comentar essas fotos, né? Mas assim, essa foto maravilhosa. É do meu avô, mas sinceramente assim. E aí são os filhos deles. São meus tios. Inclusive, hoje vocês estavam falando sobre gringo, vocês, que se incomodam com essa coisa de tipo, chama a gente de gringa e tal. O meu tio é tio gringo, porque ele nasceu bem galego, bem galeguinho, e todo mundo dizia, esse menino é gringo, esse menino é gringo. Aí pegou, porque era Wilson também. Aí pra não ficar Wilson filho, sei lá, aí virou gringo. Aí pronto, é gringo e pra sempre gringo. Inclusive ele tem até uma pintura aqui dele, que ele trabalhou muitos anos com meu avô lá no quiosque. E ele, olha aqui a assinatura, gringo. E ele trabalhou muitos anos com meu avô. Ele tirava foto das igrejas para pintar. Então ele usava o registro fotográfico, né, para poder
fazer a pintura. Essa foto também é massa, porque o enquadramento, assim, sabe? Tudo muito... A placa do carro, o jeito que ele está segurando a revista, então ele escolheu pegar todas as revistas, enfim, acho muito bom. Ali também tem uma faixa que dá para ver, tem coisas assim, tem pistas muito boas que dá para ir descobrindo a década, o ano, enfim, são muitas camadas realmente assim que as fotos dão assim. Pode passar mais um. E aí, alguém falou no dia da apresentação do primeiro dia sobre essa coisa de tipo tirar fotos de corpos em trânsito, não lembro quem foi que falou, sobre essa coisa do movimento dos corpos. E essa foto eu acho muito, que fala muito sobre isso, né? As coisas do movimento dos corpos, assim. Porque a gente, quando tá querendo fotografar alguém e tal, a gente procura sempre uma coisa meio mais estática, né? Mas essa ideia do movimento também é muito bonito, né? Tipo, ele, na verdade, essa é uma das 3 fotos, porque tem uma foto dele se preparando para pular, aí também alguém falou sobre uma foto, que gosta de tirar foto de gente pulando do rio, acho que foi tu, não foi? Aí eu vou botar essa foto para poder mostrar. Mas aí tem a preparação dos meninos para pular e o pulo, sabe? Só que foi uma escolha incrível, porque também tem a ponte atrás, né? Tem, enfim, esse corpo que não dá para identificar exatamente. Enfim, tem... Isso, parece que eles estão unidos em um corpo só, né? E ele gostava muito dessa ideia dos flagrantes, então... um cara pegando a carteira de dentro da bolsa da mulher. E aí ele, em vez de ir lá na polícia, ele, tirava foto. Então tudo era motivo para tirar foto. Então esses flagrantes, assim, também foi algo que me pegou muito, assim, porque eu sempre tive isso de tirar foto, por exemplo, de dentro do ônibus, na Federal, indo para a Federal, sabe? Tirar foto dessas coisas, assim, das pessoas, esses flagrantes mesmo. Então, depois, quando eu comecei a chegar na Fundação Joaquim Nabuco e abrir o arquivo dele, e eu comecei a ver, parecia que ele estava conversando comigo, assim, parecia que as minhas fotos, sei lá, parecia que eu tinha vivido aquilo, sabe? Era como se eu pudesse ver o que ele viu, assim, era muito doido, porque isso me pegou muito, assim, porque tem um lugar afetivo que ele era meu avô, mas é impressionante, né? Você olhar para uma foto e caramba, eu teria feito essa foto também, eu teria pensado nessa, sabe? E ele se denominava, na verdade, fotojornalista. Inclusive, na placa da casa dele, era o Wilson, ele tinha uma placa na casa. Ele amava placa, pelo visto, né? Placa na casa, escrito Wilson Carneiro da Cunha, fotojornalista. Então, assim, outro flagrante maravilhoso do cara, do senhorzinho fazendo xixi. E eu não sei se aquilo é um guarda. Não é? Então é mais interessante ainda. Porque... Parece que ele está dizendo assim, eu vou pegar. Eu vou pegar esse velho, sabe? Mas é muito bom. Porque, enfim, e no meio, sei lá, parece que está chovendo, né? Não sei, ele está com uma bengala embaixo do braço. Então, enfim, eu fico pensando assim, que as pessoas... Se as pessoas achavam estranho, né? A pessoa chegar assim para tirar foto do cara... Naquela época, né? Tirar foto do cara fazendo xixi, assim. Muito doido, só adubando a plantinha. Mas, enfim, é isso. Sim, eu trouxe algumas fotinhas minhas também, que essa foto eu tirei no centro. E aí é interessante porque também quando eu fui pesquisar mais as fotos do meu avô, ele gostava muito dessa coisa do letreiro. E depois eu lembrei das minhas próprias fotos, né? Aí eu queria deixar como indicação o Guia Comum do Centro do Recife, de Bruna Rafaela Ferrer, que é um livro que ela fez, é quase um mapeamento, né, afetivo assim, de lugares do centro do Recife. E tem uma parte que ela fala sobre esses lugares para levantar a vista, para você olhar para cima e perceber, né? Então, letreiros, marquises de prédios, detalhes, por exemplo, tem um beco do fotógrafo, o beco do veado aqui, que tem um veado,
que inclusive o pobre do viado hoje em dia tá acabado, o pobre, tá. Sabe não, aonde é? Onde é? Travessa de São Francisco, sei lá. É aqui no centro do Recife. Depois você procura o Beco do Viado. E aí tem um viado, eu até trouxe, acho que a próxima foto é do Beco do Viado. Passa aí rapidinho. Ah, não, tem mais pra frente, mas depois eu mostro. Guia Comum do Centro do Recife. É genial esse livro, assim. Tem PDF na internet, então ótimo. Inclusive edição limitadíssimas. Eu até nem achei o meu, fiquei, não acredito que eu perdi. Mas enfim, e aí ela traz esse mapeamento e também fala sobre, por exemplo, tem a Quinha do Tamborete, que aí ela pega e faz... A propaganda dela é de um tamborete que ela faz e ela vai cantando pela rua. Ah, o tamborete, não sei o que lá. Aí são coisas assim, bem do centro mesmo e que dá pra a gente também, enfim, tirar várias pesquisas dentro dessa pesquisa, porque é um trabalho incrível. Inclusive, ela foi minha professora também. Aquele meme, ela foi minha professora. E aí, ela deu uma aula que era pra gente fazer GIF. Aí eu fiz um GIF com esse letreiro acendendo, assim, que era tipo, eu pintei, aí fiz os frames, aí era tipo ele acendendo, eu quis trazer, mas não achei, faz muito tempo. Mas enfim, ela foi minha professora. E é isso, pode passar. E aí, essa foto também é minha, dessa padaria do Índio que tem ali do Beberibe. E essa estátua desse índio tá lá há muitos anos, agora tá muito degradada, que nem o povo do viado. Arrancaram a cabeça, vê? Tá acabado. Mas foi uma padaria e tal, e assim, é justamente os lugares para levantar a vista. Coisas que você passa e percebe, porque é os nossos olhares curiosos, porque provavelmente todo mundo aqui tem essa coisa, né, de olhar para o canto de coisas que ninguém repararia, mas que aquilo lhe chama atenção, né? Na fotografia tem muito isso, assim, são os mínimos detalhes que chamam a nossa atenção. Então esse índio, eu tirei muita foto dele, porque vai ficando nos arquivos, nos HD para sempre, mas hoje em dia ele está acabado lá. Mas assim, essa cidade, né, que te fascina, também te assusta, alguém falou sobre isso também no nosso encontro, no primeiro dia, sobre a gente ter também esse fascínio pelas coisas e pelas imagens, mas também, ao mesmo tempo, pensar de que, poxa, a nossa cidade, né, tá, enfim, degradada e é muito triste também, ao mesmo tempo, é uma coisa que nos assusta, assim, porque você pensa, poxa, essa coisa de preservar a memória, de dar aquela sensação ruim, né, às vezes. Então, você vê, por exemplo, essas fotos e você vê um outro Recife, né, um Recife que era o centro pulsante e tal, e você pensa como está hoje em dia, né, então... a gente vive nessa dicotomia, assim, de misto de sentimentos, mas a gente está aqui para isso, para poder preservar essas memórias e registrar esses lugares. Te ouvindo e aí pensando nesse livro de Bruna, eu já li ele. Você já leu? Já. E nessa pergunta... Eu percebi agora que essas duas coisas em mim, elas meio que se retroalimentam. Porque eu tenho uma coisa muito forte com a cidade, assim, eu tenho muita vontade de sair andando e poder namorá-la, mas eu tenho muito medo. Isso. E aí eu percebo que quando eu ando com medo, eu sempre observo muito para entender o que está acontecendo atrás, na frente, dos lados. E é olhando muito por estar com medo que eu me deparo, né? Tipo assim, eu olho pra cima, eu olho pra baixo, eu olho pros lados e eu me deparo com essas coisas. E aí eu tenho uma pausa de fascínio. Ou o contrário, né? Quando eu falo assim, não, hoje eu não vou sentir medo, eu vou me fascinar. E aí eu saio andando, buscando pelas coisas mesmo, que eu me deparo com coisas que me deixam desconfortável. Isso.
sejam pessoas na rua, assim, em situação de vulnerabilidade, ou então algum tipo de abordagem que eu fico me perguntando, será que essa abordagem é uma abordagem... O que será que está acontecendo ali, sabe? Então, essas duas coisas, elas se costuram o tempo inteiro, né? Elas não são isoladas, assim. Isso, eu acabei de perceber isso pra mim, né, na minha experiência. Isso é muito curioso também. Essa também foi uma foto, acho que até entrou na propaganda, não foi? Era um letreiro que tinha da Brilux, bem pertinho da nossa casa, na Avenida Norte, que eu sempre tirava foto desse letreiro, porque era o caminho que eu fazia, então essas coisas de repetição, né, também. Era algo, essa coisa do cotidiano, da rotina, da gente estar sempre passando nos mesmos lugares. Também é uma coisa interessante, né, da gente registrar essa passagem do tempo, assim. E aí aqui a gente vê claramente essa ideia, né, tipo, o letreiro de dia, de noite como ele ficava e no dia que tiraram, assim, foi pra mim. Foi uma perda tristíssima, porque apesar de ser uma propaganda da Brilux, é muito lindo, porque é um charme, porque tem essa ideia do letreiro, da luz, né? E é na Avenida Norte, que é uma avenida que é um monte de comércio e tal, e carro. Então era uma coisa, uma luz no meio, assim, sabe? Então foi algo que, pra mim, me tocou, assim, a perder esse letreiro, porque era, enfim, algo que eu gostava de passar e ver. É como se fosse um guia, assim, tipo, é uma coisa que você olha e o índio tá lá, o letreiro tá lá, não sei o quê. E aí quando você perde isso, você fica, caramba, a cabeça do índio, eles cortaram, caramba, tiraram o letreiro do Brilux. Então, eu fico imaginando. É como se fosse a pedrinha que João e Maria vai deixando assim, sabe? Tipo. E aí você não encontra a pedrinha, você fica, caramba, cadê a pedrinha? Me perdi. Aí eu fico pensando, muitas vezes, já até me arrepiei agora, eu fico pensando, se meu avô voltasse e visse a cidade como está, assim, sabe? Tipo, imagina, você teve... Porque ele tinha muito esse incômodo da coisa de... tem até uma entrevista com ele, quando ele fechou o quiosque, que foi justamente essa degradação, começou essa degradação do centro, assim, ele falando nesse incômodo, assim, que ele tinha com esse centro sendo realmente abandonado, porque ali era o centro, era o lugar onde corria todas as coisas e todos os eventos e todo o dinheiro estava concentrado ali, né? Inclusive no Retratos Fantasmas, Kleber fala sobre isso, que tudo era ali, tudo... Então aí quando começou a espalhar e o centro começou a virar aquilo, aí começou a descaralhar, assim, né? Saiu, enfim, dos trilhos. Então foi uma coisa que fez ele querer fechar o quiosque, foi isso, assim, dele perder esse encanto, assim, pela forma que... Tem um pouco de elitismo dele, da parte dele, sim, né? Pensar que, tipo, mas também eu entendo, assim, ele pensar, tipo, não quero mais estar aqui, porque era a vida dele, assim, tá ali. E a fotografia... Isso, exatamente. Como ele se reconhecia dentro daquele... Desse espaço, assim, né? Isso, porque ele passava, era a vida dele, era ir pra lá. Eu acho que ele passava mais tempo no centro da cidade, na rua, do que na própria casa, assim, enfim. E então, essas coisas, assim, que atravessam é curioso, né? Passa mais um. O Beco do Viado. Gente, aí eu tô lá fazendo a pesquisa do meu avô na Fundação Joaquim Nabuco e pego uma foto exatamente igual. Eu já tinha tirado essa mesma foto do Beco do Viado. E eu pego uma foto que o meu avô escreveu, Beco do Viado Branco com a cara, e ainda fez uma... Aí imagina a pessoa pegar e, poxa... Aí eu fiquei assim, né? Nesse desejo desse reencontro, assim, porque parecia que a gente estava se reencontrando, a gente nunca tinha se conhecido e parecia que na hora que eu vi essas fotos, a gente estava, tipo, se conectando, assim, é impressionante, assim, coisa... Você não sabia da existência dessa foto? Não, e essa foto aí, ela é uma foto de papel mesmo, ela não está digitalizada ainda, porque tem um acervo que está na Vila Digital, que tem muita foto, inclusive de outros fotógrafos também. Quando vocês tiverem a oportunidade, vão lá, porque é um mundo que se abre, assim, você fica, meu Deus, na Vila Digital. E tem uma parte que está em papel ainda, porque assim,
desde os anos 80, não digitalizaram, eles disponibilizam para a gente ver, né, com aquelas luvinhas e tal, aí a gente pode tirar das pastinhas, que também é uma coisa deliciosa, se vocês puderem ir, quiserem fazer uma pesquisa, é maravilhoso, de ir lá, e como é? Biblioteca Calustre? Pipucos, é no centro de pesquisa, então quem tiver interesse, assim, de ir atrás de acervos, lá é o lugar, assim, porque tem muita coisa digitalizada, muita, e muita coisa em papel ainda, documentos, então se vocês tiverem interesse em algum tema, você chega lá, queria pesquisar sobre a vinda da rainha Elizabeth, exemplo, né, da Elizabeth aqui em Recife, aí eles, tem aqui no acervo de não sei quemzinho, então é um lugar, assim, massa, para quem pesquisa fotografia, indico super. Alguém no dia do encontro também falou sobre essa ideia da câmera sendo um objeto que faz parte da gente, assim, sabe? Esse tipo de... Porque hoje em dia a gente tem câmera toda hora, né? Porque celular... Mas nessa época era um mega equipamento, né? Que você tem que carregar, assim. Ou então ele tinha até umas câmeras pequenininhas. Mas é interessante como a câmera, ela vira uma extensão de você, assim, de você se... A câmera ser seu olhar, assim, registrar aquilo que você quer, o recorte que você quer, né? Aí tem uma história engraçada, que ele gostava muito do Gordo e o Magro, aquela série. E ele pegou e mandou gravar dentro das câmeras dele, todas as câmeras, na parte de dentro, onde a gente bota o filme, ele mandou gravar, aquele pessoal que grava em talher, o Gordo e o Magro, em todas as câmeras dele. Porque se roubassem a câmera, ele podia ver se era dele. E aí teve uma vez que roubaram e ele descobriu porque tinha. Exatamente. Tinha escrito Gordo e o Magro dentro. Não, tinha o desenho do Gordo e do Magro. Gente, genial, assim, gravem as suas câmeras. Gravaram. Mas enfim, porque justamente a câmera era uma coisa muito intrínseca a ele, assim. Como eu também penso que o celular é pra gente, assim, né? De a gente estar sempre podendo tirar foto, às vezes quem tira foto mais analógica e tal. Então, tem essa coisa do medo da gente carregar, né, uma câmera na rua e ter medo de perder. Mas é uma coisa muito forte, né? Essa relação que a gente cria com o equipamento, assim. Minha mãe disse que ele não tirava a câmera para encanto nenhum, assim. Então ele não podia perder nenhuma oportunidade. Se tivesse uma fofoca, ele ia estar lá registrando, entendeu? Porque também vira uma obsessão, assim, sabe? Vira uma coisa meio obsessiva, né? De você estar sempre querendo registrar coisas. Então, uma coisa que foi massa para mim foi que ele quase deixou uma biografia, só que em forma de fotos, porque era como se fosse um caminho, assim, realmente. Então, por isso... Dele e da cidade. Dele e da cidade. Então, foi fantástico, assim, a trajetória, né, que ele teve. E aí, a câmera, ela é uma extensão do corpo ou é um objeto à parte? Então, pensar sobre isso também, vocês, assim, né, que estão nessa investigação e tal, enfim, achei que poderia trazer uma reflexão, assim, sobre como a gente se relaciona com esse equipamento também, como você, por exemplo, que trabalha com pigmentos naturais e como essa relação também é forte, né? Porque provavelmente tu já olha para as plantas, as coisas de outra forma, né? Porque na hora que tu falou sobre tua pesquisa, eu já instantaneamente já levei o urucum que eu estava trabalhando com meus alunos, eu já pensei, meu Deus, dá para fazer revelação com urucum? Será? Aí tu já disse que dá, eu vou fazer. E aí é muito massa isso, porque processo educativo também tem muito disso, assim. Não sei se alguém aqui pretende ir para a área da educação, mas quando você está nesse lugar de educador, tudo parece que pode virar recurso pedagógico, assim, sabe? Tipo, para mim, eu acho que é o mais... Porque a educação é você encantar as pessoas, né? É você despertar a curiosidade, assim, das pessoas. E muitas vezes
fica muito uma coisa muito de conteúdo e tal, não sei o quê. Então, por exemplo, eu fiz com meus alunos uma câmera escura. Aí imagina eles que assim já nasceram com o tablet, sei lá, na mão, ver um objeto que é feito de papel e que reflete a imagem, né, invertida. Parece que é uma grande tecnologia para eles. Assim, eles ficam, meu Deus do céu. Mas é a experiência, é a curiosidade de você pegar aquele objeto e entender qual o princípio da fotografia, né? Como isso também foi uma grande quebra, assim, na história da arte, né? Porque quando a fotografia surgiu, foi assim, quase ChatGPT pra gente hoje, porque foi uma grande tecnologia que, povo, caramba, agora a gente pode, né? Enfim, coisas assim que eu fui pensando e que eu trouxe pra gente refletir juntos. Pode passar mais um. Posso fazer um comentário aí? Pode. Nessa coisa de trabalhar com fotografia, né? Então assim, a analógica, né? A gente saía com os filmes e você tinha essa coisa que você fala de nunca tirar, porque além de fazer a foto, né? Você tem que ter um momento ali de que você não está vendo, você está olhando para o visor, você não tem retorno ali no LCD como a gente tem hoje. Né? Então é isso, você tem que, para sair uma boa, tem que se antecipar. Sim. Então tem essa coisa também, né? Um filme de 36, você vai ter ali, tipo, sei lá, 8, 9 que não boas, né? Você perde um cara, perdia, né? Hoje, imagina a rapidez também que tinha que ter o manejo, né, para trocar. Fashion demais. Também tem essa minha herança, Não, mas é uma coisa interessante, porque era algo bem comum, assim, homens, por exemplo, naquela época usar roupa estampada, blusa estampada com estampas e tal, e ele sempre usava, assim, tanto o sapato, tal jeito, o terninho de tal jeito, sempre saía, assim, bem chique para fotografar, sabe? Oclinhos. Sapato duas cores, a bordinha da calça dobradinha. Muito chique. Eu só lembrando daquele episódio, a gente não usou essas fotos na revista, mas quando ele foi fotografar o parto de alguém, era tua tia. O parto. E aí tem as enfermeiras tudo desconfortáveis assim, na primeira sala. Minha avó assim, capa, meu irmão, tu vai tirar foto aqui. Não, assim, eu tô rindo, mas os filhos diziam que era uma coisa que incomodava, assim, às vezes, sabe? Tipo, de ser tão excessivo, assim, esse vício dele tirar foto de tudo, que, tipo assim, tinha foto que era assim, vamos, de novo. Porque era uma coisa mesmo, chato, né? Você toda hora tá posando assim. E aí é muito doido, porque agora que... Porque assim, ninguém nunca tinha pegado esse acervo e feito algo com ele, com essas fotos. Era sempre a coisa, a foto da família tá guardada ali. Então, quando eu revivi essas fotos, eles viram de outra forma também. Eles se reconheceram de outra forma, assim. Porque para eles era uma coisa muito cotidiana, era algo que o pai deles... Era algo que estava ali no dia a dia deles, nunca tinha saltado assim como uma coisa, sei lá, uma coisa histórica ou algo que, né? E aí eles também se reencontraram assim, porque, enfim, foi alguém que se interessou em fazer uma pesquisa sobre, mas era algo que eles ainda não tinham atinado, né, assim. Mas... Tudo tem negativo? Tem, muito. Muito negativo, muito. Eu ia perguntar isso, inclusive, porque você mencionou a questão do fazer fotos. E aí a gente hoje pode tomar nessa fotos para escolher. E quando se tem um filme é muito aflitivo, né? É preciso existir um negativo para ver se ele tem tentativas. Tem. De uma forma. Tem. Inclusive foi difícil de selecionar, porque eu não tinha. Tenho até a mesa de luz lá em casa, mas é difícil, né? Você ver e tal. Aí foi difícil, assim, conseguir filtrar o que eu queria, o que não queria e tal. Mas tem altas pérolas. E tem foto, assim, que realmente eu nem consegui chegar ainda lá, assim, sabe? Porque eu realmente tive que fazer uma curadoria, porque era muita coisa, mas tem muito negativo.
muito negativo. E é muito doido, porque como, por exemplo, teve uma pessoa, acho que chegou aqui e fez, meu Deus, como tá novinha, acho que foi tu. A foto tá tão perfeita, novinha, parece que foi ontem que foi revelada. E ele fazia tudo em casa, assim, o laboratório dele era em casa. Ele revelava as fotos, aí minha tia dizia que ficava as fotos tudo secando no meio da casa, era a casa toda com as fotos secando. Imagina, que loucura. E aí minha avó ajudava, meu tio também, inclusive nas fotos dá para perceber que os dedos dele chegaram escuros, assim, que eu acho que, né, é PI pra quê, né? Fazia tudo ali, muito manual. E é muito doido, porque esses três, meu tio, minha mãe e meu avô, eram os que faziam essas revelações. E os três faleceram com a mesma idade. Na mesma idade. Assim. Minha avó, meu avô e meu tio, gringo. Meu tio gringo. E assim, muito doido, assim, né? E eu fiquei pensando também se pode ter tido alguma coisa dos químicos, não sei. Tem um mistério aí. Mas foi... Não vou lembrar. Não vou lembrar. É 60 e poucos. Mas assim, foi a mesma idade, muito curioso, assim. Meio assustador também. Não sei se tu falou, que eu cheguei atrasada, mas como foi que a fotografia entrou na vida dele? Tu já falou sobre isso? Ah, é curioso. Isso daí me perguntaram também e ele diz, porque tem isso, né? Ele inventava umas histórias também. Ele diz que ele encontrou uma câmera na escola, veja, vamos, com 9 anos e a câmera estava quebrada. Ele levou para o concerto e o cara ajeitou a câmera. Aí ele começou a tirar a foto dos amigos e vender as fotos. Então, não sei se procede, mas vamos fingir que, né? Não, mas assim, pode ser verdade, né? Vai que... Aí ele disse que, assim, desde pirraio, ele teve essa curiosidade de pegar aquela máquina e tal e tirar. Mas ele começou a fotografar muito cedo, porque ele casou muito novo com minha avó, com 24 anos. Então, e foi uma coisa bem assim, de tipo, autodidata mesmo. E teve muito de sustentar a família mesmo, assim, sabe? Tipo, começar a ganhar dinheiro para sustentar a família. Só que ele era muito, eu acho que ele era muito, também tinha essa muito desenrolado assim de, sabe, lábia de vendedor. Então ele começou a fotografar pessoas passando na ponte. E aí chamava de instantâneos de rua. Aí ele dizia que era os instantâneos de rua, que eram as pessoas passando na ponte ali na ponte de ferro. E ele tirava como se fosse modelos na passarela, sabe assim? E aí ele dava um canhoto para a pessoa ir buscar no outro dia a foto. Aí ele começou muito nessa ideia de sustentar a família, mas ele dizia que com 9 anos ele encontrou uma câmera. Mas assim, pode ser que isso tenha sido mesmo. Aí eu já te dar um intervalozinho, né? Mas assim, só para fechar essa primeira parte, eu queria falar, eu lembrei desse trabalho, que é um trabalho incrível de uma artista, Dora Longo Bahia, chama Os Desastres da Guerra, que ela pegou, esse livro aqui é uma ref máxima para quem quer estudar fotografia, porque Susan Sontag, tanto ela escreve, é muito gostoso de ler, porque ela escreve assim, você lê com facilidade, e ela tem umas reflexões incríveis, assim. E aí, nesse livro, ela pega várias fotografias de guerra, e ela vai destrinchando essas fotografias de guerra, e essa artista pegou as fotos que ela cita no livro e pintou essas fotos, só que ela projeta, né? Faz a pintura da foto em cima de um couro, tem todo um conceito. Um couro, como se fosse um couro, e ela pinta. E ela faz referência às obras de Goya, que ele fez, que é Os Desastres de la Guerra, que são uma série de gravuras em metal que ele retratou os desastres da guerra. Aí ela pega essas fotografias de guerra e pinta essas fotografias
Só que é essas fotografias do livro, né, que ela selecionou, assim, que são fotografias bem famosas, assim, que provavelmente vocês já viram, assim, estudo do Magnum Fotos, assim, esses grandões, né, da fotografia, assim. E aí eu lembrei também dessa referência de Barthes, que é o que a gente vai exercitar na hora que a gente for fazer o trabalho com as fotos que vocês trouxeram. Eu até esqueci de te avisar isso, cedinho. Mas tudo bem. Mas vê, que é a questão do punctum studium, que é justamente o studium, ele fala, né, que é aquilo que a gente olha para a foto e a gente interpreta de uma forma mais geral, né? Tipo, esse daqui é uma mulher numa enchente e tal, tá com cara de chateada, mas enfim. Mas o puncto é justamente aquela coisa que só você vai saber o que é que significa na foto. Então, tipo, por exemplo, pegar essa foto e dizer, então, minha avó nessa hora aqui estava sentindo a lama dela no pé e tal. Então, coisas que só você vai saber, sabe, do que tem nessa foto. E aí é o ponto, é como se fosse um ponto, uma coisa específica da foto que dá isso é o segredo da foto. Então, são coisas... E também é uma ref bem massa esse livro. A Câmara Escura também é um livro incrível para vocês terem como referência. Mas é isso, assim, eu trouxe essas referências para também pensar a fotografia como essa mídia que tem como a gente diversificar ela, né? Tem como a gente tanto criar criar muitas coisas a partir dela, né? Essa ideia de Dora no Bahia... Tu já conhecia esse trabalho? Não. Esse trabalho quando eu ele tá levando um tiro, assim, né? Tipo, caindo. Quando eu estava trabalhando na Fundação aqui em Nabuco, estagiando, aí teve essa exposição e a gente conheceu a Dora e tal. Ela falou como também foi difícil pegar esse arquivo, né? Que fala sobre dor e desastre e reviver e dar de novo vida a esse arquivo, né? Que você pintar aquelas fotos, assim, desastrosas, né? Que é uma coisa que mexe muito, né? Então, eu acho que a pesquisa também é um lugar de incômodo, né? É um lugar de você também criar essa coisa de revirar, assim, né? De você se revirar. E aí, por isso que eu também pensei nessa proposta da gente olhar a nossa própria pesquisa, o que tem dentro, o que tem fora, como a gente vai percorrer esse caminho, como a gente vai achar caminhos no meio da pesquisa. Mas é isso, a gente vai no intervalozinho agora. Trazer essas fotos justamente para a gente pensar sobre isso, assim, sobre esses acervos de família que podem ser divulgados e, inclusive, hoje em dia tem um movimento bonito, assim, de várias páginas, né, que fazem esses... Tem o Recife de antigamente, tem altas páginas que fazem essas coisas de arquivo, assim, de pesquisa em arquivos. Aí, passa aí, Gui. Aí, essa foto, inclusive, está no... Ele aparece no Retrato dos Fantasmas. É uma foto que está lá na Fundagem. Aí eu achei massa, porque mostra tanto o quiosque, que já é com a outra roupagem o letreiro, isso.
Aí vistas da cidade antigas e atuais, serviço fotográfico, ele sempre estava mudando, né? E um evento aqui, né? Que era um cara em cima de um burrinho, um burrico. E, enfim, achei maravilhosa essa foto também, para a gente refletir sobre essa ideia dessa ótica, né, que ele tinha sobre a cidade. Ele tinha esse olhar muito glamourizado para a cidade, então ele queria que tivesse essa pompa mesmo, assim. Então ele dava esse tom, assim, sabe? Ele sempre olhava de uma forma muito... por exemplo, as mulheres passando na rua como se fossem modelos, né? As pessoas, os eventos. Tem uma foto que é dos elefantes, que alguém lembrou, que é o circo chegando na cidade e os elefantes passando no meio da Rua Nova. E aí, assim, como não tirar, né? Foto dos elefantes passando na Rua Nova. Mas, enfim, é muito interessante, assim, enxergar a cidade na ótica dele, assim, porque... Se vocês forem para lá no acervo da Fundagem, vocês vão ver que os fotógrafos tinham muito isso, né, de fotografar a cidade, mas o Wilson tinha uma coisa diferente, assim, não é porque meu avô não, tá, né, tô puxando sardinha não, mas assim, ele tinha realmente um olhar muito específico, assim, para como olhar a cidade, assim, então ele sempre estava atrás de coisas curiosas mesmo, assim, sabe? Tanto nos flagrantes, como até em fotos meio ensaiadas também, que ele brincava com essa foto ensaiada também. Enfim, tinha essa questão. Aí, isso daqui eu trouxe porque uma coisa interessante do recorte do acervo é essa ideia da mudança da paisagem, assim, do Recife. Essa foto eu acho uma das fotos mais icônicas dele, porque, enfim, é a parede desmoronando e as pessoas do lado, né, assim, porque aconteceu uma grande demolição, né, no centro do Recife para construir a Dantas Barreto. E aí, simplesmente saíram demolindo assim, uma grande parte do Recife, ruas e ruas e ruas do Recife. E foi aí que ele pegou as placas de rua, que ele achou logo um amigo, né, que era da prefeitura, o Birajara, senhor Birajara, que juntava as placas para ele. E ele levava as placas para casa, dessas ruas que deixaram de existir. Inclusive, nessas demolições, demoliram a Igreja dos Martírios, que foi uma das igrejas, era uma das igrejas mais antigas, assim, do Recife, que foi edificada por escravizados, pessoas escravizadas, e era chamava de Igreja dos Pretos, inclusive, né? E aí era uma das poucas igrejas que era, assim, permitido que, enfim, que essas pessoas frequentassem. Então, também tem uma questão muito simbólica aí, né? Essa coisa da demolição dessa igreja. E foi uma demolição às escondidas, assim. De madrugada, o prefeito conseguiu uma brecha, demoliu a igreja e o Wilson estava lá, foi o fotógrafo que registrou a demolição da igreja. Depois eu descobri que, na verdade, ele trabalhava na prefeitura, então por isso que ele teve acesso mais rápido, Wilson. Ele trabalhava com o Augusto Lucena, que foi o prefeito que demoliu. Então ele estava sempre com o Augusto Lucena, para cima e para baixo. Então ele foi o único que registrou por conta que ele trabalhava com o Augusto Lucena. Mas é muito doido aqui. Eu não sei se tem mais uma. Passa mais uma aí, por favor. Ah, pronto. Essa foto também incrível, porque... enfim, né? O ângulo, tudo, enfim. Eu acho essas fotos das demolições... É aquela coisa, né? Da dicotomia, do sentimento ruim, ambíguo, de poxa e com... Caramba, que registro importante também, né? E tem muita foto, por exemplo, dos trabalhadores, dele reunir os trabalhadores e vamos tirar uma foto aqui, eles todos de frente, assim, sabe? Tem essa coisa do registro antropológico também, né? De estar ali registrando esse movimento. Mas essas fotos também estão na Fundagem. Tem muitas outras, assim, muitas outras incríveis dessa época. E aí, assim, é esse processo de modernização forçada e que acabou que degradou mesmo, né? Enfim, foram desconfigurando ali
Ele morava em uma das ruas que foram demolidas, assim. Eu acho que já tinham saído, na verdade, mas a rua que ele morava também, tipo, deixou de existir. E aí é muito forte, né, isso assim. E também eu acho muito dessa preocupação dele de guardar as placas, né, porque é um objeto que é massa, assim, né, aquela placa. E é um objeto que é para sempre, porque ainda tem algumas e elas estão, assim, inteiras. Passa mais um vestígio, isso, do tempo. Passa mais um aqui. Eu quis trazer essa ideia do quiosque como um lugar de observatório, porque justamente ele estava ali, vivendo o dia a dia, mas ele estava circulando para registrar, né? E aí, que era um lugar de fofoca também, porque querendo ou não, ele gostava de fofoca, de fofocar, das novidades da cidade, ele sabia todas as fofocas, todo mundo passava no quiosque para fofocar, para levar as fofocas para o Wilson. Então, era um lugar onde ele ficava sabendo das histórias, né, da cidade, sabendo o que ia acontecer. Eita, vai chegar o circo, vai acontecer tal coisa e tal. Então, ele ficou muito conhecido. Nesse livro, eu estava contando aqui para o pessoal que estava aqui, que ele foi fotografado por um americano e que depois eu achei essa foto. E aí, nesse livro, ele faz a descrição assim, esse é o meu amigo Wilson da Cunha, todas as pessoas que passavam pela rua falavam com ele, porque era como se fosse assim, uma pessoa que todo mundo conhecia, entendeu? Então, e as pessoas chamavam ele de Hollywood pura também, Hollywood pura, sabe? Então, o quiosque foi um ponto para mim que muito importante na pesquisa, porque eu ainda, se vocês souberem, de algum outro quiosque de fotografias no meio da rua, mas eu não consegui achar nenhum outro, assim, no Brasil pelo menos, não. E foi uma ideia muito boa, né, porque querendo ou não, é uma exposição, é um ponto de comércio, como ele divulgar as fotos dele, né, então, e ele sempre preocupado com essa aparência, esse design, esse marketing. Então, ele sempre estava mudando, por exemplo, os nomes, o fotógrafo ímpar, né? Vistas antigas e novas da cidade, não sei o quê. Tinha uma coisa meio, assim, impressionante. Hã? Isso, a roupa. Exatamente. E é isso. O que eu acho que foi bem importante para entender, assim, amarrar, né, a pesquisa. Mais outra coisa que é interessante são as marcas d'água, que foi como eu achei as fotografias no acervo de outras pessoas, porque na pesquisa eu fiz uma chamada para as pessoas que tinham fotografias dele em casa. Então, como é que as pessoas iam identificar? Com a marca d'água. E aí várias pessoas acharam, minha avó tem uma foto dele. Aí mandou, minha tia tem, não sei o que, eu já vi. Por causa que ele deixava a marca dele muito, tanto na forma de fotografar, porque ele tinha essa coisa específica do flagrante, da cidade glamourizada e tal, não sei o quê, mas tiveram muitas fotos dessas de instantâneos de rua que ele justamente deixava sua marca d'água, tem várias inclusive. Tem quiosque do Wilson, tem só o Wilson, tem vários tipos, assim, tem o Wilson Carneiro, uma época que ele botava, enfim. E isso era tudo à mão, tudo feito à mão. Isso aqui era escritinho à mão. Era uma fitinha que ele escrevia e colocava no filme e revelava. Isso, todo um trabalho. Eu acho que era a minha avó que fazia essa parte, assim, minuciosazinha, assim, tipo. E os carimbos também, que, para quem é de design, né, as tipografias antigas, coisa mais linda do mundo, a data que é importante, né, para esse processo da pesquisa, enfim. O menino fazendo xixi, de pessoas comuns, assim, né? Não era nenhum de um artista. Tinha de artista, porque vinha um artista para a cidade, ele tirava foto da artista. Rainha Elizabeth, ele tirou foto da Rainha Elizabeth. Então, ele tinha essa coisa também, mas as fotos das pessoas comuns, né? Teve uma que era muito vendida, que minha tia fez, vixe, mas essa daí venderam muito, não sei o quê. Que era uma mulher amamentando, sentada na coisa da igreja e amamentando, assim. E é linda a foto, linda. E ela tá bem feliz, assim, bem fofa, tipo, dando de mamar pro filho dela.
E não era uma coisa comum na época, de tirar foto de mulher grávida, de mulher amamentando, não era uma coisa comum. Então, era, querendo ou não, curioso, era algo diferente, que as pessoas achavam peculiar, assim, né? Enfim, tinha essas coisas. Diz. Mas nas tuas pesquisas tu conseguiu identificar se ele tinha algum outro fotógrafo como referência, se ele bebia de alguma outra referência? Eu acho que ele tinha, tipo assim, ele tinha muita coleção de livro antigo, de livro de história. Ele bebeu muito da fonte de, tipo, revistas antigas de moda, revistas que vinham França, Estados Unidos e tal. Ele bebeu muito essa coisa de, tipo, essa visão hollywoodiana mesmo, aquela luz meio, sabe, assim, extravagante. Enfim, eu acho que ele tinha, assim, não sei se um fotógrafo específico, mas tinham livros que ele gostava muito, que minha tia até hoje guarda, inclusive esses livros, ela tem vários deles. E outra coisa que eu percebi foi essa coisa dos tipos humanos, né? Que se referiam fotografias de pessoas, retratos de pessoas, as pessoas antigamente chamavam de... na catalogação era tipos humanos. E essa nomenclatura, quem utilizou muito foi Gilberto Freire, num livro dele, que eu esqueci agora o nome, mas que ele falava muito dessa coisa dos tipos humanos, que são essas pessoas comuns do cotidiano, assim. Então, eu acho que ele também bebeu um pouco dessa fonte de Gilberto Freire, assim, porque ele mesmo falava tipos humanos, se referia como, sabe? Então, é bem... No caso dele, quando eu entrei lá, tinha preparações de fotos de astros de Hollywood também. Tinha, porque ele amava, assim, fotos de atores e atrizes e coisas, tipo, hollywoodianas. Minha avó também, enfim. Era bem... Enfim. Uma observação minha. Essa conexão, por exemplo, uma coisa que essa conexão, por exemplo, dos tipos humanos, né? Então, se você vê a galera que tinha câmera lambe-lambe lá na Mercado São José, que era o comum, né? Isso dia a dia, faz a foto aqui, tererê, tarará, né? E o Wilson já uma evolução, né? Porque ele já tinha equipamentos melhores, já bebia dessa fonte de Hollywood, vamos chamar assim, essa coisa chique, essa coisa. É uma evolução mesmo, né? Eu conheci uma figura bem depois dele, que era o Alcir Lacerda, que tinha um estúdio, né? E era contemporâneo. Pois é, então aquele lugar ali sempre foi uma referência e a Alcir já tinha um outro olhar também do Recife. Né? Então, assim, se você pegar essa escala, ou vamos chamar assim, essa sequência, né? Então você vê dos lambe-lambe, um cara feito Wilson, né? Que aí não tem tantos feito ele, eu acredito que não tenha muitos, e logo depois aí virou meio que uma febre, né? Tanto ali, ainda hoje ali que está bem decadente agora ali, o Novo Recife e tal, né? Tem os laboratórios e tal, enfim. Nessa sequência, o olhar dele é fabuloso, né? Sim. Eu trouxe essa belezura para vocês verem, que era o bilhete que ele entregava para as pessoas. Aí, deixa eu ler só o texto assim. Vossa Senhoria já está admiravelmente fotografada com aparelhagem de último tipo. Sem compromisso para Vossa Senhoria, o resultado de sua pose poderá ser visto amanhã, depois e em qualquer época no quiosque do Wilson. A vossa fotografia foi realmente batida. Eu amo esse texto. E ali do lado ainda tem... Calma, eu não estou conseguindo ver. Guarde bem esse talão. Sem ele, não entregamos a fotografia. E a fotinha do quiosque ali. Retratos tirados nessa foto, os negativos não são arquivados. Então, você podia realmente ver em qualquer época, porque ele guardava os negativos. E destacava o canhoto. Imagina que chique. Eu achei maravilhoso. Galera do design. Número 9.913, que assim. Exatamente. Aqui a data é 1958. E minha tia guardou esse talãozinho, né? Que é outra coisa que é incrível a pessoa guardar. Eu acho que parece uma riso, né? Uma risografia, não parece? Uma coisa meio risografia. Coisa de nome. Fazem muito, né? Veio uma questão agora, tu já falou da tua tia várias vezes, né? E aí, eu acho que isso me toca muito, porque
ok, tu foi atrás e tu tá nesse processo de catalogação e de compartilhar com a gente, né? Mas tem uma riqueza no fato de que ela leva cuidado de guardar tudo isso, né? E isso hoje em dia tem pessoas que fazem isso, mas tem também pessoas que, a minha mãe, por exemplo, ela descarta, ela fica, não, eu sou velho, olha, joga fora, não quero mais. E tipo assim, meu Deus, a tua tia é diva demais, sabe? Diva, muito diva. Isso é muito bacana. No dia, inclusive, do lançamento da pesquisa, ela foi, e ela é a pessoa que gosta muito de falar e contar as histórias, não sei o quê. Ela fez uma palestra, né? Assim, falou tanto, porque é muita história que tem, assim, porque ela foi a filha mais velha, ela é a mais velha, nasceu em 1945, então ela viu muito esse percurso, né, da minha família. Tem muita história, assim, e ela foi a responsável, com certeza, ela é a guardiã desse acervo, assim. E ele tá assim porque ela conservou, assim, não foi da melhor forma, né, maravilhosa do jeito que uma pessoa que trabalha com arquivo e tal guardaria, mas está aqui, né, por causa que ela guardou. E ela guarda os livros, ela guarda as fotos, os documentos, tem o documento de quando ele vendeu o quiosque. Eu sei de quanto ele vendeu o quiosque, tem um documento de tudo, assim, coisas antigas, enfim. Aí, por isso que foi um trabalheiro, assim, porque você, né. Passa aí mais um, Gui. Eu queria só dar uma pincelada aqui. Isso daí da pesquisa da criança, quando pequena, eu falei no início, né? Mas quando eu pensei essa pesquisa, eu também quis fazer muito essa ideia do mapeamento, né? De como a gente pode trabalhar a pesquisa como um mapa afetivo, né? E eu pensei muito porque eu trabalhei muito esse tema com meus alunos, assim, de tipo mapear os afetos e os desafetos e como a gente pode criar novos territórios e mundos e tal. E aí eu trouxe isso para pesquisa. Aí na pesquisa, quando vocês entrarem lá no e-book, aí tem uma parte que é mapa glosado, que eu criei como se fosse um mapeamento desses lugares que ele passou, assim, porque tem tipo as casas que eles moraram, os bairros, enfim, tem coisas assim que achei importante para pontuar e aí criei esse grande mapa, assim, e aí, enfim, pode passar. Aí, tudo bem, é só porque eu fico aperreada. E aí, enfim, também falando sobre essa ideia da pesquisa e da educação, como é importante, assim, a gente ter esse tempo da escuta, né, em sala de aula, porque sei lá, tipo, por exemplo, parar para escutar a minha tia falar sobre essas histórias foi muito importante para eu poder dar andamento. Então, a história oral, né, ela é um campo, assim, fundamental para a pesquisa em fotografia, porque é isso, assim, né? Como a gente tem como reviver, por exemplo, a sensação que eles tiveram com a casa toda alagada. Então, minha mãe disse que chegou uma hora que eles estavam limpando a casa, limparam tudo e tal, e eles deitaram no chão de tão cansados que eles estavam, porque foi barro por todo lado. Então, essa escuta ativa, né, na educação, assim, eu sempre procuro ter, nem sempre tem tempo, né, para ter essa escuta tão ativa, mas eu sempre procuro trazer isso para as minhas práticas, assim, em escola. E aí, é também uma forma de cuidar, né? Tipo, a gente olha hoje em dia, assim, tipo, os nossos mais velhos, né? Tipo, minha tia já tem 80 e tantos anos, então é uma pessoa que as pessoas não param para ouvir, né? Antigamente, quando eu ia para casa dos meus amigos e dormir lá e tal, eu ficava conversando com os pais, com os avós dele. Meus amigos, vamos brincar. E eu, não, mas eu tô conversando aqui, não sei o quê, porque eu adorava escutar pessoas mais velhas, assim, porque elas traziam, né, essas histórias. E aí as mães chegavam para minha mãe e diziam, menina, mas ela gosta, né, de conversar com os mais porque é muito massa você sentar e dar atenção, sabe, assim, tipo, tem essa coisa do etarismo hoje em dia, né, tipo, poxa, imagina, tipo, quanta história, quanta coisa. Tem até aquela pesquisa dos museus domiciliares, né, de Marcelo e Guilherme, que também é massa, assim, porque tem gente que tem verdadeiros museus dentro de casa e que estão, enfim, se você sentar uma tarde, né, e ouvir,
é um processo importante. E aí, essas imagens, geralmente, elas disparam, né? Essas perguntas que não têm respostas, e muitas perguntas que ficaram sem respostas, assim. Inclusive, uma das pesquisadoras, Rita, ela ficava me perguntando as coisas e eu, Rita, não tem como responder, porque eu não sei, realmente. Sim, coisas que vão ficar realmente no mistério, porque ou a gente vai tentar achar formas de preencher, mas nem sempre, querendo ou não, eu criei uma ficção, porque nem tudo eu posso dizer que é um fato. Tanto porque ele inventava um monte de mentira, fofoca, quanto porque eu não tenho como, enfim, afirmar assim, certas coisas. E aí essa ponte, né, da educação com a minha pesquisa. Essa foto é maravilhosa. Essa foto também é da Fundagem. E aí eu coloquei porque eu achei interessante, porque ele quis pegar assim o ato do menino puxando coisa, mas dá pra ver que ele tá paradinho. Eu não sei se ele pediu pra o menino segurar. Eu não sei se o menino realmente ia puxar e ele, tirou na hora. E aí é uma foto misteriosa, assim, que eu acho que tanto provoca, enfim, perguntas, como também não tem uma resposta. Então a gente pode imaginar várias coisas aqui. Não sei se é a mãe, se é... Enfim, é uma coisa... eu achei um mistério essa foto. Mas eu achei muito... Hã? Até a iluminação dela foi misteriosa. Exatamente. É muito misteriosa essa foto, assim. E tava lá na Fundagem, eu achei legal trazer. Aí, agora, eu queria fazer aquela atividade das fotinhas que vocês trouxeram. Pudessem falar, em poucas palavras, rapidamente, o que é que o outro falou. O que é que você lembra que o outro falou, assim? Não precisa falar da sua imagem própria, mas falar do que os outros falaram, assim. Achei interessante o que ela trouxe, o que ele trouxe, tal, não sei o quê. Para a gente também fazer esse exercício de a gente escutou e a gente falar um pouco da memória do outro também, né? Porque a gente também está falando aqui de memórias pessoais, mas também da memória de todo mundo, assim. A gente também se identifica muito olhando a foto do outro, né? Então, o que é que vocês se identificaram, o que é que vocês pensaram, o que é que vocês... Enfim, mas também só se tiver vontade, assim, não... Só se vocês tiverem vontade de falar algo que chamou a atenção, ou até enfim, de algo que vocês refletiram, assim, sabe? No momento que vocês estavam trocando. No meu grupo ali, todo mundo trouxe uma perspectiva muito, muito, muito diferente. Tipo, não houve muito retrato da gente. Teve um retrato da gente mesmo, né? Foi tu, que trouxe. E Gabi. E os outros foram planos completamente diferentes e curiosos. Desde do plano fotográfico até o modo de revelar. A gente teve pessoas que revelam foto com outras técnicas. A gente teve foto digital. A gente teve filmes invisíveis de cenas que não foram registradas no filme, mas estão na cabeça dela. Então a gente tem um rolo de filme ali de fotos que não estão nas mãos, mas estão na cabeça dela, porque só ela lembra agora quais foram as fotos que ela tirou, mas não está registrado. Filmes fantasmas. Também teve eu que trouxe foto da minha mãe, em outros cenários, então assim, eu acho que foi muito curioso, como cada um se juntou ali, trouxe coisas completamente diferentes, sem saber, né? Quando bota na mesa, assim, algo completamente, sabe, uma perspectiva que embaralha o tempo, que a gente não sabe qual foi o dia que foi tirado, mas parece que foi muito tempo atrás e foi ontem. Então foi bem curioso, assim, meu grupo de... Amém. O nosso trabalho é muito familiar, eu acho que fala muito sobre maternar também, né? Essas personas que estão aparecendo ou não nessas imagens, mas que sempre assumem esses lugares de linha de frente. Por exemplo, as fotos que a Guima, né, amigo? Que Guima trouxe, é um álbum pessoal, né, com imagens da família, da infância, desse cotidiano. E aí a mãe dele pouco aparece nas imagens, porque geralmente era ela que estava fazendo esse registro. Então tem tipo uma perna da mãe, assim, em todo o álbum. Tá ligado? Nossa. É babado. Nina traz um mosaico de fotos de sua mãe, que é artista,
fazendo um outro mosaico, né? Um mosaico do mosaico, assim. E a mãe de Nina, ela atuava mais antes da gravidez, porque em seguida, depois de ter e tal, dar à luz, ela se afastou um pouco do fazer artístico para cuidar das filhas, né? Que aí geralmente comum. Uma história que, como tantas outras, né? Tal. E a minha, o que quer falar? Duma falou que é a foto que é a mãe dela grávida, né? E aí ainda não estava nessa expectativa, né? Da primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha e a única. Então tem, como Bia falou, o brilho dos olhos do avô, assim, cadê minha neta e não sei o quê. E ainda para ser revelada, né? E todo mundo naquela expectativa, né? E aí também o pai, que está presente na foto, mas que depois não esteve presente, o avô que pegou essa função, né? Como referência masculina, e que ela fez um trabalho depois recortando o pai, né? Nas próprias fotos. Então, já que ele não está, vou fazer o vazio aqui da que ele representa. E essa foi uma das poucas que sobrou com o pai. O nosso teve interações sobre a relação de família muito diferente, né? E aí eu acho que é interessante de visitar como cada um trouxe essa lembrança do que é família e também a lembrança sobre como ocupar esse espaço familiar. E é muito interessante que eu fiquei pensando muito enquanto tu trouxe a ideia da necessidade do fazer fotográfico, da lembrança de uma família que existe ou não existiu, e também das formas que a gente vai costurando essa família. Tanto no lugar de qual é o tipo de afeto que eu quero lembrar, como a minha família representa para mim, as famílias que vão se acontecendo ao meio do caminho, então são os amigos, os filhos de santo, os pais de santo, a lembrança de uma memória que existe, está ali, como tu quer representar ela para falar da tua família, quem guia também essa família, acho que tem formas diferentes e eu posso falar um pouco da minha também, mas vocês podem interagir. Eu trouxe também uma ligação de uma foto que me aparece no centro, mas são as pernas dos meus familiares, num momento muito engraçado, de que era o único momento quando eu era mais nova, onde toda a família se reunia num espaço e que hoje não se existe mais, tipo, não se tem essa manutenção daquele lugar. Então, é interessante pensar também nesse lugar de memória, né? E como a criança também, ela move, né, ali, que nem a foto dela, que tá todo mundo segurando na barriga, então essa expectativa de um novo membro, né, é bem interessante. Eu estava até comentando com eles que não tem foto da minha avó grávida, assim, e ela teve 5 filhos, né, tem foto do dia dela parindo, assim, mas não tem foto da gravidez, daquele gestar, né, então a gente pensar como as mulheres são representadas e, tipo, enfim, é muito interessante. Eu só queria fazer um adendo, mas a necessidade do registro, né, de como são muitas mulheres que fazem esses registros fotográficos, que geralmente não são datadas enquanto fotógrafas, nem se colocam nessa posição, mas todas as fotografias que eu tenho minhas ao longo da vida, assim, foram feitas pela minha mãe. Eu fiquei pensando, mas minha mãe foi fotógrafa de alguma forma também, e é engraçado como, inclusive, ela tirou esse cargo quando eu quis começar a fotografar, enfim, era um interesse que ela não colocava como se tivesse sido o interesse dela também. Ela não só me fotografou, e formas diferentes de fazer essa fotografia. Eu vou jogar aí. Eu achei muito interessante tu levantar isso, porque quando eu falei da tua tia, me veio uma memória de uma pesquisa que eu fiz no início da faculdade, que o título dela é Ressignificações das fotografias analógicas de álbuns familiares. E aí eu investiguei álbuns familiares de várias famílias, inclusive de Nina. E aí eu ia nessas casas, e aí as pessoas abriam os álbuns e elas me contavam as histórias. E de todas as famílias que eu entrevistei, só uma, o pai... E assim, entendam que as famílias eram bem tradicionais, assim, né? Então, tipo, pai, mãe, filhos, essa coisa bem assim, coisa de margarina. Geralmente, no fim, eu só tinha os filhos e a mãe acesso a essas pessoas, os pais não. E de todas as famílias que eu entrevistei, só o pai era o responsável pela memória. Foi ele que me apresentou todo o acervo da família. Mas quase tudo, ou eram as mães, avós e tias que faziam as fotos, e se não foram elas que fizeram, elas preservavam. Eram elas que preservavam essa memória. Tanto é que foi minha tia que preservou. E eu tenho um dos tios, que é o filho de Wilson, Ramon, que é o mais novo, que é fotógrafo. E assim,
não foi ele que guardou, assim, sabe? Tipo, muito doido, né? Porque foi ela que pegou essa função para ela, acho que muito por isso também, por essa função que é designada já a mulher, né? E, enfim, doideira. Muito bom perceber que todo mundo se conecta. Passo bastante. Não, mas pensar nesse cuidado também, e esse cuidado também, como vocês trouxeram na maternagem mesmo, e como é uma obrigação feminina em cuidar da memória, sabe? Da memória poder existir só se existe porque alguma mulher pensou e se atinou a fazer a foto naquele momento, e se não tivesse, a foto talvez não tivesse sido registrada, não tivesse sido contada. E como a gente interpreta também essas fotografias. Era isso. Muito bom, muito bom. Perfeito. Vamos botar aqui as fotinhas. As escolhas de vocês foram especiais. É muito comum, tem muitas fotografias que são assim. Assim, da pessoa se olhando. E o cigarro, galera. Amanhã, demorei, passou. Olha, sou eu. Quem quiser abrir os filmes pode abrir. Meu Deus, teu quarto. Esse tem. olha, tem quase aquelas cartinhas, foto de família mesmo, né? Foi bem Um natural. atrás do outro, né? Isso foi bem natural, foi só o pessoal se juntando, que é a nossa mãe de santo, e o pessoal foi só se ajudando assim.